Gênesis 37, do 1 ao 4, estão todos comigo? Amém? Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talá de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Amém. Pai querido, nos revela as belezas da tua palavra, meu Senhor. Enche os nossos corações, Pai. Você que está aí assistindo em casa, que essa palavra te visite com toda a graça, todo o poder, toda a força do Senhor em ti. Você veja os segredos que o Senhor guarda nas suas santas escrituras, os tesouros agora abertos para nós, em nome de Jesus. Meus queridos, essa história de José, todos aqui, não sei se quem está em casa, mas é uma história muito conhecida nossa. Nós somos muito familiarizados com essa história. Fez tanto sucesso que foi adaptada para a TV. Tanto, essa história é tão conhecida, ela é tão boa, ela é cheia de tensões, de intrigas, de desavenças, de reconciliações. É toda a natureza humana aqui. A gente se identifica, né? Fez tanto sucesso que virou, foi para a TV, foi para a televisão. E fez uma audiência, era lá em cima, lá em cima, lá em cima, porque a história é boa. E sabe, vou te dizer aqui, sabe o que eu encontro nas narrativas bíblicas? Sabe o que a Bíblia é para mim? Verdade, bondade, beleza. Repita aí, verdade, bondade, beleza. Diga, verdade, bondade, beleza. Mais força. Verdade, bondade, beleza. É isso que Deus é. É isso que a palavra dele é. Verdade, bondade, beleza. Verdade, bondade, beleza. É isso que o escrito bíblico é isso que Deus é, e é isso que nós vemos nessa história de José. Verdade, bondade, beleza. Mas a forma como Deus nos faz ver esses pilares é encantadora, porque a gente vê o que? Aqui a gente vê as dificuldades de uma família. Me diga qual família desse planeta não tem dificuldade, não tem problema, não tem conflito. Há épocas que a coisa está mais tranquila, que a gente está até celebrando. Há épocas que tem turbulências, que tem problemas. Toda família é assim, e essa família não é diferente. Mas o interessante aqui é que essa família é aquela família da qual virá a bênção sobre todas as famílias da terra. Essa família aqui, esses rapazes aqui, os irmãos de José, eles são bisnetos de Abraão. Estou errada? Jacó é neto de Abraão. Os filhos são bisnetos de Abraão. Abraão, aquele a quem Deus fez promessas. Abraão, Isaac e Jacó. Todos os filhos aqui têm consciência disso. É aquela família, uau! Mas nessa família aqui a gente encontra dificuldades, problemas, conflitos. E assim, que nível de conflito? Você fica, como? Como uma família dessa vive uma história tão tensa, tão dramática, se eles têm a promessa, a bênção é deles, a partir deles ali, todas as famílias da terra são abençoadas. Graças a Deus por Jesus, amém? Que é em Jesus que todas as famílias da terra são abençoadas. Eles são essas representações daquilo que Deus vai fazer, da obra redentora da cruz que o Senhor vai fazer. Mas é muito lindo ver assim os conflitos familiares e o agir de Deus ali, sabe, naquela história, porque vocês conhecem isso. Vocês conhecem essa história, vocês sabem o que aconteceu. Que filho quer ver o pai tendo preferência? Nem o filho não aceita, não. Ah, porque é o filho da velhice. E? Ah, porque ele é o mais inteligente. E? Ah, porque não interessa, eu sou seu filho. Na minha família Rodrigues, parte da minha mãe, tinha uma história acontecendo também. Eram
Todos eram homens e só tinha uma mulher. Ai, vamos deixar a herança tal para fulana, porque ela é mulher. Aí o outro, epa, eu sou filho, porque ela é mulher. Não, peraí, eu sou filho do mesmo jeito que ela. E aquilo realmente me fez refletir. Filho é filho, ele não quer saber de preferência, ele quer que o pai ame igualmente. Ah, quem você gosta mais? Do fulano ou do ciclano? Não é para existir isso. Tanto é que isso aqui deu tanto problema. Os irmãos já tinham tanta raiva, tinham tanto ódio, que não falavam nem shalom. Não conseguiam mais nem falar com ele. Gente, isso é muito sério. Nas barbas de Jacó. E aí, para completar o negócio, ele disse, eu tive um sonho. E ele era 17 anos, um jovem de 17 anos, ele não tem muitos freios. Ele é jovem de 17 anos. Eu tive um sonho. O meu feixe, né, de trigo, ele era erguido, e o de vocês se curvavam diante do meu. Ah, minha gente, deu tanta confusão, tanta briga. E aí, os irmãos dele, a gente vai se curvar diante de ti. Que história é essa? Aí, não bastou, né? Não bastou. José, ele não se conteve. Eu tive um outro sonho. Aí falou para o pai, que estava lá, ele, o cetro dele, todos os outros se curvavam. E o pai dele falou, meu filho, eu vou me curvar diante de ti. Os teus irmãos, tua mãe, até falou, teu pai, tua mãe, todos vão se curvar diante de ti. E José segue nessa impetuosidade juvenil. Muito esperto, muito... E Deus tinha um negócio com ele. Deus tinha um negócio com ele. Mas eu não sei como era a forma que ele contava. E aí, naquela confusão, né? Já não aguentavam mais, vamos matá-lo. Vamos matar. Aí, Rubens e Jacó eram os mais, né, conscientes. Não, Rubens disse assim, a gente joga ele nessa cisterna. E a palavra diz que Rubens tinha a intenção de pegar ele depois e entregar para o pai. Aí Jacó teve outra ideia, mais esplendorosa. Não, a gente não mata não, porque ele é nosso irmão. A gente vai vender. Judá disse, a gente vende. E pronto, ele fica lá vivo, quer matar nosso irmão, né? Muito... E assim, Rubens não teve nem a chance de levar ele de volta para o pai. Fizeram lá toda a tramóia, venderam o irmão, né? Ele clamando, tinha uma súplica no olhar dele, não quiseram saber, venderam o irmão. Essa história a gente conhece muito bem. Venderam o irmão e depois chegaram com a historinha para o pai, mentiram, dizendo ali, ó, tá aqui, ó, a túnica do teu filho toda suja de sangue, que eles mataram lá um animal e esfregaram ali, não tinha teste de DNA. Daqui, ó, a túnica do teu filho, uma fera devorou meu filho. Ele mesmo concluiu, um animal devorou meu filho. E ele ficou tão machucadinho, Jacó, ficou tão machucado, tão amargurado. E ele era esse homem, ele era machucado. Se você conhecer, ver, lembrar da história de Jacó, ele passou por muitas coisas, né? Ele passou por lutas, por problemas, ele foi superando. Mas perder José era o auge da sua dor. Era assim, era demais, era demais. Ele se tornou esse homem machucado, ele ficou ferido, ele ficou triste. Mas sabe o que me chamou a atenção aqui? O verso que você vai ler agora comigo, que é Gênesis 43, 14. Leia para mim Gênesis, abra aí Gênesis 43, 14. Podemos ler Gênesis 43, 14? Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos, ficarei. Vou repetir. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos, ficarei. Ô cabra macho! Ô Jacó de fé! Aqui, sabe o que era isso daqui? Porque teve o maior problema lá no Egito. Porque foram atrás de comida. A terra estava em desgraça. Fome sobre toda a terra. Eles foram no Egito pedir comida. Aí, José reconheceu os irmãos. Gente, é muita atenção, sabe? Ele reconheceu. E os irmãos, ó, de joelhos, curvados diante dele. Meu Deus, o corpo de José deve ter tremido todo, porque ele viu ali o sonho se realizando na frente dele.
E aí ele começou a jogar com os irmãos, né? Vocês vai ficar todo mundo preso aqui, vocês são espias. Não, não somos não. Tentaram explicar. Aí então é o seguinte, fica só um preso. Depois de 3 dias deles presos, né? Fica só um. Vocês vão e traz o mais novo. Aí o negócio foi... Gente, foi um vai e vem. Quando você lê na história, é um vai e vem. E leva dinheiro, e traz dinheiro. E botaram a taça do governador, e devolve a taça. E ele ficou naquele joguinho, massacrando os irmãos. E por último ele diz, vocês vão, Simeão fica. E vocês vão e trazem Benjamim. Eu vou testar para ver se vocês são aqueles mesmos lá de trás. Agora não. Eu vi o Rabino Shulam contando essa história, ele disse, agora era um por todos e todos por um. Não era mais daquele jeito, não. Houve um processo, eles passaram por um processo doloroso de reconhecer que o que eles fizeram estava errado. Agora era um por todos, todos por um. Fosse Simeão, fosse Benjamim, fosse quem fosse, precisavam estar todos bem. Meu pai não vai aguentar. Aí trouxeram a notícia, pai, é o seguinte, o homem lá do Egito só dá comida, só dá que os mantimentos, só continua nos ajudando e só devolve Simeão se a gente levar Benjamim. Meu Deus, eu vou morrer triste, eu vou para a cova triste. Aí nessa coisa todinha vira e mexe. Gente, Jacó tinha experiência com Deus. Jacó era um homem que viu o céu aberto, o anjo subindo e descendo. Ele diz, meu Deus, Deus está nesse lugar. Jacó lutou, foi com o anjo, lutou com o Senhor a madrugada inteira. Era um homem de experiência com Deus. Aí ele disse assim, sabe de uma coisa? Vocês vão, olha que palavra linda, o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia. Nenhum momento Jacó ficou, oh Deus, por que tirou José de mim? Oh Deus, oh, porque... O Deus Todo-Poderoso, Ele é Todo-Poderoso, porque eu sei. Não é porque meu filho se foi, eu estou tão triste, amargurado, mas Ele continua sendo Todo-Poderoso, que Ele tem a misericórdia de vocês. E quanto a mim, achei lindo isso aqui. Se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Coisa linda, isso é um nível muito alto de fé, de confiança, saber quem é o Deus que Ele servia. Que coisa mais linda, ele falou isso por causa das experiências que ele teve. Isso era Jacó de um lado, na outra ponta está José, já a gente vai falar aqui de José. Mas precisou acontecer tantas coisas para que o refino da fé acontecesse. O rabino, o Joseph Shulam, ele é um judeu messiânico, no dia que ele declarou, eu creio que Jesus é o Messias, expulsaram ele de casa. Expulsaram, ele ficou aí jogado mesmo. Depois foi para os Estados Unidos, depois começou a formação dele como um judeu messiânico. E ele foi ali se estudando, se formando, e aí ele recebeu o convite de uma família na China. Repita aí, China. Um convite de uma família na China. Pagaram a passagem dele, o hotel dele, viu Maria? Pagaram tudo para ir para aquela, fazer o bar mitzvah do menino. O rito de passagem. O menino completou 13 anos. Nós fizemos um rito lá em casa com a Maria, quando ela completou 12. Depois vamos fazer com a Marjorie. Aí fizeram esse rito de passagem. Aí as outras famílias souberam. Dezenas de famílias chinesas souberam. Nós queremos também. Nós queremos esse rito de passagem porque nossos filhos não têm. A gente é encantado com essas coisas. Os nossos filhos, há 30 anos, eles estão dentro de casa. Não tem aquela virada. Sou homem, sou responsável. Nós queremos. Aí ele foi fazer o bar mitzvah de dezenas de adolescentes chineses. Diga aí, adolescentes chineses. Me diga onde é que o mover de Deus não chega. Me diga aí, chega em todo lugar desse planeta. E aí ele passou uma tarefa para os adolescentes. Primeira coisa, fazer um alimento de 3 etapas para a família. Segundo desafio, abrir uma conta bancária por conta própria. Terceiro, passar 5 horas na floresta e voltar. Bem, claro, of course. E os meninos fizeram as 3 tarefas bem direitinhas.
Tudo certinho. E aí, se o rabino Joseph Schuller não tivesse declarado, eu creio que Jesus é o Messias, se ele não tivesse sido expulso de casa, se ele não tivesse passado por essa dor, ele teria vivido esse momento? Não teria vivido. Ele precisou realmente de estar apartado, né, daquela mentalidade, porque o Senhor queria fazer muito mais na vida dele, queria dar uma mentalidade nova, territórios novos, queria fazer coisas novas. China. Na China. Pagaram tudo para ele ir lá fazer o bar mitzvah dos adolescentes chineses. Que coisa mais linda. Deus fala pelos ciclos, já falei isso no altar, por ciclos, semanas, meses, anos, ele fala por geografias. Eu estava lá em Fortaleza. Stephanie, estava lá. Estava tão confortável. Igreja enorme, os irmãos, pastor, virava do lado, tinha irmão pastor, virado do outro, tinha irmão pastor, todo mundo, os apóstolos. Aí eu vim para Teresina, uma outra geografia. Mas nas minhas conversas com o Senhor, eu entendo muitas coisas. Ele não veio, não viemos só, prosperamos muito nessa terra até hoje. O pastor não só passou no concurso, mas era o refino da fé. Conhecer pessoas, histórias, desafios, era o refino da santidade, era o refino dos projetos de Deus, livramentos. Sabe que eu tenho essa compreensão, conversando com o Espírito Santo? Espírito Santo, se eu tivesse passado esse tempo todinho lá em Fortaleza, aí eu passei, foi aqui, ele disse, livramento para a sua vida. Essa voz que veio assim de dentro de mim, sabe? Às vezes o Senhor nos tira de um lugar, nos põe no outro. Você tem que ficar aqui porque você vai ser livrado. Porque aqui eu vou desenvolver coisas na sua vida. Eu vim com muitas experiências de Fortaleza, mas eu posso dizer seguramente que eu sou uma outra pastora, uma outra ovelha do Senhor, por causa da geografia, de tudo que o Senhor fez com a geografia. E José, ele abraçou a geografia. Ele se vestia como egípcio, ele era todo pintado como egípcio, ele tinha nome de egípcio, ele casou-se com a egípcia. E nos filhos ele botou nomes hebraicos, porque ele não perdeu a identidade dele. Vou já trabalhar mais um pouco aqui essas questões de José, porque numa ponta está o pai Jacó, ferido, ficou ali entristecido, aí resolveu, sabe, entregar os pontos, resolveu confiar na soberania de Deus. Se sem filhos ficarei, pronto, ficarei. Entregou assim, pronto, Deus é soberano na minha vida, deixa ele cuidar. Na ponta estava este pai, na outra ponta estava José, também machucado. Ele também foi machucado. Foi muito trágica a forma como ele foi arrancado da sua casa. Meus irmãos, José nunca foi procurar o pai. Ele nunca foi atrás dos irmãos. Era tão forte, o que aconteceu foi tão forte. Eu não sei se você tem pendências assim com alguém, mas às vezes, gente, quando um negócio assim é tenso demais, você não tem nem coragem, você não consegue. José não conseguia, ele era um homem poderoso. O Egito podia levar José onde ele quisesse. Havia estrutura, tropas, eles chegavam em todas as regiões que eles quisessem, mas José nunca disse assim, Faraó, eu preciso ir atrás do meu pai. Nunca. E o trabalhar de Deus foi ali constante, mas ele tinha, algo foi passado para José, ele tinha assim uma certeza, sabe, daquilo que Deus ia fazer, estava fazendo na vida dele, que ele não abria mão dos princípios de jeito nenhum. Pode olhar, você lendo José, você tem aquela sensação que José responde, vou usar um termo de hoje, que José entrega, ele entrega o que ele tem que entregar. Eu fico encantada com a postura de excelência de José. Ele você não tem como você apontar nele assim, olha, nisso aqui ele não fez bem feito. Ele fazia tudo bem feito. Ele tinha, assim, uma clareza daquilo que Deus tinha falado para ele. Ele tinha uma clareza do propósito na vida dele, sabe? Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi
injustiçado pela mulher de Potifar. O que foi que aconteceu? A gente conhece a história. Ela ficava dando em cima dele, porque o cara era bonito. O homem era inteligente, o homem era espiritual, habilidoso, sabia gerenciar as coisas, e ainda era bonito. Aí a safada de mulher de Potifar ficava lá todo o tempo insistindo. Ele, não. O meu Senhor me deu direito a tudo aqui, menos a você. Você é mulher dele. Eu ia fazer isso contra ele? Por que eu faria isso contra meu Deus? Precisa ser muito homem, viu? Para dar uma resposta dessa. É preciso, assim, ter muita convicção. Aí as pessoas se questionam, mas por quê? A que distância ele estava dela, que ela tirou a roupa dele? Ela arrancou as roupas dele. Como foi isso? Porque ele era um homem forte. Ele era homem. Ele tinha mais força do que ela. Como foi isso? Talvez esse foi o escorregão de José. Ele ficou numa distância. Meus irmãos, tem que manter distância de certas coisas, né? Ele aproximou demais. Ela arrancou as roupas dele. Foi injustiçado, foi preso por aproximadamente 7 anos. Diga, 7 anos. 7 anos. 7 anos, aproximadamente preso por 7 anos. Mas você não vê José, sabe, resmungando, não passa isso. Ele é assim, aquela excelência. Ali na cadeia, aquela pessoa excelente. Aquele homem, sabe, que gerencia tão bem as situações. Um homem que faz leitura de sonhos. O homem que tem os segredos de Deus. É impressionante. Tinha ali aquela dor, mas, gente, precisava seguir. Eu já falei aqui para vocês que a Bíblia, para mim, ela é muito terapêutica, né? A Bíblia, assim, Jesus senta ali comigo e eu fico fazendo minhas terapias. Eu passei dias ouvindo Deus falar sobre Jacó. Passei dias Deus falando comigo sobre José. Passei dias. Minhas terapias estão em dias, viu? Foi uma bênção. O Senhor falando, Aratusa, minha filha, segue. Ó, vai caminhando assim, com as tuas perninhas, caminha, vai. Tá aqui, olha José, olha o coração dele, um homem dilacerado, mas ele seguia, todo vestido de egípcio, com mulher egípcia, com habilidade impressionante de gerenciar uma nação inteira. Então segue. Focar no caos, focar em problemas, a gente vai e segue aquilo que Deus falou, os sonhos que Ele mostrou, o caminho que Ele apontou, os propósitos, a gente vai para frente. Eu amo demais a palavra porque ela bota a gente para frente, para frente, para frente. Eu sigo para o alvo, para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Sabe, para frente, para frente. Ninguém fica chorando lá, o leite derramou já. As pitangas estão no chão, sei lá o que é que você derramou. Não adianta ficar chorando de cócoras. Levanta, segue. Minhas terapias foram muito assim, nesse sentido. Minha filha, segue, vai viver. Vai viver, vai viver. Porque a vida é um presente mesmo. Gerencia bem, ó, as emoções, a mente. Gerencia porque é um presente, o cérebro é um presente, a mente é um presente, o nosso corpo é um presente. Vai, faz que nem José. Sabe qual era o segredo dele? Deus era com ele. Mas tem mais coisa. Agora você vai ler comigo Gênesis 39, 2. Volte aí, vamos passear aqui, ó. Gênesis 39, 2. O Senhor, pode deixar aberto aí, viu? O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. O Senhor era com José, Senhor com S maiúsculo. Fique aí, ó. Veja lá o verso 21. O que está escrito no verso 21? Leia aí para mim, igreja. O Senhor era com José. Aí você vai ler agora o verso 23. Leia o 23, mesmo capítulo. O que está escrito ali, lá na partezinha final? Olha, estava administrando a cadeia. Estava administrando. O homem botava o olho e ia administrar as coisas.
Que coisa linda, o Senhor era com ele. Tudo que fazia, o Senhor prosperava. Diga aí, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Ele foi provado lá com aquela mulher bonitona. Ele disse, não, vou fazer isso com meu Deus? Não posso fazer isso com meu Deus. Ele tinha muito foco nos princípios. Não, Deus tem vida para mim, eu não vou andar em morte, eu vou andar em vida. Deus tem sonho para mim, Deus tem coisa para mim, não vou me deixar envolver com essas coisas terrenas, com essas bobagens que Satanás fica falando, é um mentiroso bobo. E o Senhor era com ele, e ele prosperava em tudo. Onde ele botava a mão, ele prosperava. Sabe o que mais? Ouvi um rabino falando sobre isso. Ele fazia tudo com excelência. Ah, eu estou numa prisão, eu quero lá saber dessa espelunca. Ele administrava a prisão. Onde ele chegava, ele fazia o melhor dele. Ele entregava o melhor. Seja que profissão for, entregue o melhor. Ele era, primeiro, o Senhor era com ele, Deus era com ele. Lembra do Silvio Santos, né? Judeu também, ele disse, quando Deus está do lado da pessoa, ela vence. Ela vence. Então, Deus era com ele. 2, ele fazia tudo com excelência. 3, ele era fiel aos princípios. E 4, ele mantinha o foco na boa conduta, no propósito. Era um homem correto. Era um homem correto. Fazia tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, qual é o segredo do seu sucesso? É uma pergunta sincera para você sinceramente responder. Qual é o segredo do teu sucesso? Qual é? Qual é? Tem um ator global, alguns conhecem aqui, o Felipe Falgozzi. Ele lançou um filme, foi para Netflix. Ficou entre os 10 filmes estrangeiros mais assistidos. Ele passou 7 anos orando, só ele e o roteiro. Ele ia lá com os papéis, 7 anos orando. E o filme ficou entre os 10 mais vistos na Netflix. Tinha em várias línguas. Eu metida, botei em inglês, né? Atores brasileiros, eu botei lá em inglês. O Robert Kennedy Jr., que agora está como secretário, vai ser o novo secretário de saúde dos Estados Unidos, deu um testemunho lindo. Ele tremia chorando. Passei 19 anos orando todo dia, 30 minutos. Quantos minutos? Quantos? Passei 19 anos orando 30 minutos para Deus me colocar numa posição que eu pudesse ajudar, salvar pessoas. 19 anos orando 30 minutos. Que propósito extraordinário. O ator queria lançar um filme, de alguma maneira ter algum princípio ali. Tem uma cena que os atores vamos orar antes de começar o show, vamos orar. Ele queria, de alguma maneira, colocar ali os princípios. O que você faz na sua vida que você resplandece a luz de Cristo? José era um administrador extraordinário, ele administrou a nação inteira. Gente, quando ele chegou com o sonho dele para Faraó não disse assim, meu Deus, que sonho é esse? Vamos orar. Ele disse assim, qual é a solução? O que a gente vai fazer, José? Em relação a isso que Deus revelou, como é que a gente pode proceder? E aí ele encontrou quem? José. Vamos fazer. Então ele administrou tudo tão perfeitamente. Meus queridos, já estou quase terminando. Olha, na parábola dos talentos, teve um que recebeu 1, outro recebeu 2, outro recebeu 5. Não é isso? Confere? O que recebeu 1, ficou com 1. O que recebeu 2, dobrou. O que recebeu 5, dobrou. Aí chega o Senhor e diz, pega desse que não tem nada, só está aí com 1. Fez coisa nenhuma. Ficou aí cheio de desculpa. Pega dele e dá para quem tem mais. Eu passei anos sem entender isso. Porque a mente de Deus, ela é uma mente presenteadora. O cara trabalhou mais, ele multiplicou muito mais, então dá para ele. Porque quando existe um regime, né,
Quem tem mais dá para quem tem menos. Aquele que tem menos nunca vai fazer nada por si. Por quê? Porque alguém vai me dar. Eu conheço gente que vive disso. Eu quero um benefíciozinho daqui, eu quero outro benefíciozinho dali. E vive nessa passadinha. Nunca vai fazer nada por si. Alguém me dá aí, por favor. E José, ele administrou uma situação de quase uma queda de adultério, ele administrou uma prisão, agora está aí a nação inteira para você administrar. Como é que estamos administrando nossa vida, nossas emoções, nossos projetos, nosso dinheiro? Como é que nós estamos administrando? O pastor Fábio, ele é uma inspiração para mim. Eu disse para ele, até brinquei com ele. Eu pensei, eu vou começar a ler a Bíblia em espanhol. Eu aqui pensando comigo. E eu vou mostrar para o meu marido. Eu vou mostrar. Mas eu sei o que vai acontecer. Ele vai pegar essa Bíblia em espanhol e ele vai sair correndo. Pá, feito uma bala. O que aconteceu? Eu estou em Êxodo. Você está em qual livro? Mateus, Novo Testamento. Já foi, o Antigo ele já viu todo. Pastor. Eu sabia, conheço. Ele vai sair voando nessa Bíblia. Ele vai destroçar, ele vai ler. Está lá em Mateus, Novo Testamento. E eu estou aqui ainda pelejando, estou em Êxodo. E, glória a Deus, deve ter uma bênção na sua vida também de José. Você administra bem o seu tempo que você fica acordado. Eu fico acordado ao mesmo tempo que você, praticamente. Impressionante como você faz coisas tão multiplicadas, pastor. Isso é um dom que Deus dá. E o Senhor abençoa. Quem chega perto do pastor Fábio é abençoado. Quem chega perto dele tem luz de Cristo para iluminar. Quem chega perto dele tem vida abundante. E eu vejo assim, e não só eu que fico impressionado, tem outras pessoas que se impressionam com ele. Mas como você faz tudo isso aí? E ele é um bom administrador do tempo, ele é um bom administrador das finanças, tem tudo nas telas, todas. Ele administra muito bem aquilo que o Senhor tem dado para ele até hoje. Aí o Senhor te dê muito mais. Amém, meu irmão? Meu marido. O Senhor te dê muito mais. Porque se você, olha, pega esse tesouro para você. Se você está administrando bem o que o Senhor está te dando hoje, então vai se preparando para... Ele é um Deus generoso. Então se prepara para Ele te dar mais. Porque Ele é um Deus generoso, é um Deus de novidades. Sempre tem algo a mais, uma coisa nova. Então se prepare. Eu já falei aqui que eu escrevo os meus livros, eu não tenho um público ainda. Mas eu escrevo pensando no meu Senhor. Isso aqui vai glorificar a Deus? Essa literatura, essa história, ela vai, de alguma forma, tem honra que é o Senhor. Aí eu consagro, eu mostro ao Senhor, apresento a história. Senhor, está consagrado a Ti. Aí já tem um livro que eu coloquei em inglês. Vou colocando devagarzinho, vou colocando... Se tivesse na mão dele, eu colocava, estava todos em inglês, né? Vou colocando em inglês, sei lá. É o mundo de Deus. De repente, o rabino foi lá na China. Foi lá na China fazer o bar mitzvah dos adolescentes. Deixa os meus livros em inglês. Não, Dulcília? Deixa em inglês. Para o Senhor levantar meu público. Para que o nome dele seja honrado na minha vida. Eu estou dentro de um grupo de escritores evangélicos do Brasil. É o GREB. Grupo de Escritores Evangélicos do Brasil. Eu tenho uma alegria em participar desse grupo. Tem vários, né, dentro do WhatsApp. E agora a gente está lançando uma antologia. É uma coletânea de histórias. E eu sou uma das que escrevi. Eu escrevi um conto chamado O Funeral. E ali tem glória para Deus. E ali, naquela historinha, lá em casa, todo mundo leu, tem honra para Deus. São todos escritores evangélicos ali, cada um com a sua história, cada um, de alguma forma, engrandecendo o nome do Senhor. E eu amo a literatura, eu acho que é um chamado na minha vida. Por favor, qual é o teu chamado? Por favor, qual é a sua habilidade? Deixa a luz de Cristo brilhar, vai administrar isso daí. Vai fazer render, vai fazer crescer isso daí, para o Senhor te colocar em lugares altos, em voos mais altos, como a oração que eu estava fazendo aqui no começo. Você é filho de um Deus que é o dono de tudo. Ele está aqui, ele está lá, ele está aqui, ele está lá, ele está em todo lugar. Para ele não tem diferença, morte e vida é tudo a mesma coisa. Ele é esse Deus abundante, criativo, maravilhoso, generoso. Voa com ele. Administra aquilo que ele tem te dado. Faz com amor.
e faz para a honra do nome dele. Amém? Não é linda a história de José? A gente teve uma reconciliação no final. Foi muito lindo aqui. É muito... matreiro, viu? José era matreiro. Ele ali com intérprete. Todo o tempo com intérprete. Ele sabia hebraico. Ele estava ouvindo os irmãos. Ele estava estremecendo, chorando. E os irmãos ali achando que nem sabia nem quem era aquele homem. E foi tão bonita a reconciliação. O que tem nas histórias bíblicas? O que eu falei para vocês no começo? Quais são as 3 coisas que tem nas histórias bíblicas e em Deus? Verdade, bondade, beleza. O que tem no Senhor? O que tem nas histórias bíblicas? Isso não é lindo? Que Deus lindo é esse? Verdade, bondade, beleza. E é isso que a gente encontra nessa história. É isso que a gente encontra no nosso amado Jesus, nesse Deus poderoso.